Isso não só é possível, como é fácil, e nesse vídeo aqui você vai aprender como montar uma carteira com fundos imobiliários para viver de renda. Eu vou te passar aqui todas as estratégias que eu usei para montar a minha carteira e no final desse vídeo você vai ver como é que foi que eu escolhi lá os fundos que eu invisto mensalmente. Olha só para você ver ó, o cheirinho, comecei aqui ó, em dezembro de 2022 eu recebi R$ 28, que caiu lá na minha conta sem eu ter que fazer nada. Em janeiro de 2023, R$ 38. Em fevereiro, R$ 65. Em março, R$ 103. E em abril, agora no último mês, abril de 2023, R$ 140. E essa escadinha aqui, ó, só vai crescer, só tá no começo, porque eu tô investindo todo mês nos fundos imobiliários que você vai aprender agora. Ai, Diego, mas eu não sei nem o que é um fundo imobiliário, eu tenho muitas dúvidas, me ajuda. Olha que fácil, o fundo imobiliário é como se fosse o bolão que a gente faz lá no fim de ano da empresa. Você já participou de bolão da Mega Sena? Cada um coloca lá um pouquinho, a gente compra os bilhetes da loteria com esse valor total, esse montante total, e caso esse grupo seja vencedor, a gente divide o prêmio. É a mesma coisa. Toda vez que você ouvir falar de fundo imobiliário, fundo de investimento, no fundo, olha lá o trocadilho, é um bolão, tá? Onde várias pessoas vão entrar com quantidades de dinheiro diferentes ou iguais, por exemplo, com o objetivo de fazer alguma coisa com aquele dinheiro. No caso do bolão da Mega Sena, o objetivo é apostar na Mega Sena lá, talvez ficar rico, milionário. O objetivo dos fundos imobiliários é comprar imóveis para receber o aluguel referente a esses imóveis. Então pensa comigo, em vez de você pegar R$ 500 mil, sei lá, R$ 200 mil para comprar uma casa ou mandar construir uma casa para você colocar ela para alugar e receber R$ 1.200 ali de aluguel no máximo, fora o tempo, né, que você ia ter que ter ali para construir a casa ou para comprar cartório, várias despesas. E se em vez disso você tivesse a opção de entrar com o valor que você quiser. Então você pode começar com 10, com R$ 100, com R$ 8. Sim, tem fundos imobiliários com cotas a partir de R$ 8 a cota. Então você se junta a esse montante, a esse fundo de pessoas ali que estão com o mesmo objetivo que você, que é viver de aluguel ali, ter uma renda através dos aluguéis. Você coloca uma parte do dinheiro e uma parte do aluguel desses imóveis aí, que esse fundo comprar com esse dinheiro, vem para o seu bolso, através do que a gente chama de dividendos mensais. Então agora é para ficar bem claro para você, toda vez que você compra uma cota de um fundo imobiliário, você está comprando no fundo, pedacinhos de imóveis que estão lá no mundo real, shopping, aqueles prédios imensos, sei lá, na Avenida Paulista, na Faria Lima, que as empresas alugam, galpão logístico que a gente vem em estrada aí para o e-commerce, para armazenar, estocar produtos que são vendidos pela gente. Então, o fundo imobiliário, ele acaba sendo um investimento muito legal, porque em vez de ter que dispor de uma grana absurda, gastar tempo, dinheiro, e aí a sua vida ia ter que virar aquilo, não, a gente consegue separar as coisas. Aí tem uma galera entrando com dinheiro e vai ter uma galera entrando com o trabalho ali para organizar a casa, para comprar os imóveis, fazer a zeladoria desses imóveis, colocar esses imóveis para alugar. E é por isso que cada fundo imobiliário tem a sua gestora e a sua administradora. Uma vai cuidar ali da parte administrativa, então contas a receber, a pagar, os funcionários, quem ganha qual salário, como se fosse a administradora de um condomínio. Eu não sei se você já morou em condomínio, tem que pagar lá o condomínio todo mês. É a mesma coisa. No fundo imobiliário é como se tivesse um condomínio lá que vai ter o síndico e vai ter a administração. O síndico, no caso, é a gestora do nosso fundo imobiliário. Então, nesse vídeo aqui, você vai aprender a selecionar os fundos. Então, quais critérios a gente tem que olhar para montar uma boa carteira de fundos imobiliários, focando aí na sua renda passiva, em você comprar cada vez mais cotas para receber cada vez mais esses rendimentos aqui, ó, que você viu que eu tô agora recebendo 140 por mês. No mês que vem eu vou começar a receber 180 e assim por diante. Vai crescendo a bola de neve.
E depois que eu te mostrar esses critérios todos, eu ainda vou para uma simulação para a gente ver quando é que a gente começa a ganhar um salário mínimo referente à renda dos nossos fundos imobiliários. Então bora lá. Olha só para essa tabelinha de critérios que eu montei aqui para você. O primeiro critério é o que a gente chama de liquidez diária de um fundo. Pensa o seguinte: cada cota de um fundo imobiliário é como se fosse a fatia do bolo que pertence àquele fundo. Então, imagina que o fundo imobiliário é um bolo e você está lá comprando uma cota, você está comprando uma fatia bem fininha desse bolo, tá? Ai, Diego, mas aonde eu vou comprar isso? A gente compra as cotas do fundo imobiliário na Bolsa de Valores. Ah, é para isso que a Bolsa de Valores serve, para comprar ações de empresas, que são pedacinhos das empresas, ou para comprar cotas de fundo imobiliário, que são os pedacinhos, só que dos fundos imobiliários. Lá na Bolsa de Valores é como se fosse um mercado. De um lado vai ter gente comprando, de um lado vai ter gente vendendo. Antigamente, galera, a bolsa era presencial. O pessoal ficava que nem louco lá comprando e vendendo, gritando, morria, se matava lá tentando comprar. Hoje a gente consegue fazer tudo pelo celular, pelo computador, com 1, 2 cliques. Tá bom? Então o primeiro critério é o que a gente chama de liquidez diária. Eu não acabei de te falar que a Bolsa de Valores é como um mercado? De um lado vai ter gente querendo comprar, do outro lado vai ter gente querendo vender as cotas de fundo imobiliário. É um mercado. E a liquidez diária é quantas negociações por dia a gente tem referente àquele fundo. Quanto mais pessoas trocando cotas, ou seja, comprando e vendendo, significa que maior a chance daquele fundo ser bom pra gente, você concorda? Se tem muita gente interessada, tem muita gente ali colocando de olho naquele fundo, e é mais provável que ele seja um bom fundo, então dessa forma, né? Mas tem um outro detalhe do porquê que a gente olha para a liquidez diária. Imagina que lá no futuro você tem R$1 milhão em patrimônio referente a algum fundo, que você foi comprando as cotas, e lá na frente, por algum motivo qualquer da tua vida, você queira vender essas cotas para recuperar o dinheiro de volta. Então você tem lá R$1 milhão do MXRF11. E aí, será que você consegue vender essas cotas rápido? Porque a gente sabe que um imóvel, né, uma casa, um apartamento, se a gente botar ele para vender, vai demorar muito tempo para vender o imóvel. No caso dos fundos imobiliários, a liquidez diária é importante por conta disso. Ela vai significar a rapidez para a gente comprar e vender esses ativos. Então, uma boa liquidez diária é a partir de R$500 mil. Eu gosto de mostrar a teoria e já ir mostrando a prática também. Então, olha só, aqui no site do Investidor 10, você chega aqui, ó, e clica em FIIs e depois você vem em ranking de FIIs. E ele vai mostrar pra gente essa página. Olha que maravilha. Tem vários rankings, ó. FIIs de maior liquidez. Não acabei de falar que a liquidez é importante? Então vamos clicar aqui, ó. Vamos ver quais são os fundos imobiliários com maior liquidez. E aí ele vai ordenar pra gente, né? Os mais líquidos aqui com 12 milhões de negociações por dia, até os menos líquidos. Se a gente vier aqui para baixo, né? A gente vai ver que a lista é grande. Tem fundos aí, ó, 1 milhão, 2 milhões, até os fundos menorzinhos que tem aí a partir de 300 mil negociações por dia. Qual que é a regra aqui? Você selecionar um fundo que tenha pelo menos 500 mil negociações por dia. 500 mil para cima, maravilha, o fundo tá bom, tem ali uma liquidez. Se você juntar muito patrimônio naquele fundo, você consegue provavelmente se desfazer dele no futuro, beleza? O próximo critério é o que a gente chama de patrimônio líquido. É quanto de dinheiro tem naquele fundo. Então lembra que o fundo é o bolão? Quanto de dinheiro as pessoas foram colocando ali? Se for muito dinheiro, significa que muita gente colocou dinheiro ali. E aquele fundo deve ser mais responsável, mais seguro, deve estar fazendo boa coisa, porque se tem muita gente colocando dinheiro, é porque o fundo se provou ser um fundo rentável, lucrativo. Então o patrimônio líquido é bem importante e também, acima de 500 milhões de reais, significa que é um fundo com um patrimônio legal, seguro, muita gente confia ali naquele fundo, tá? Se a gente vier aqui, ó, no ranking de FIIs, se a gente mudar aqui, ó, maior valor patrimonial. Pronto, eu tenho aqui, ó, os fundos com bilhões aqui, ó, 7 bilhões, 5 bilhões, 3 bilhões. Você vê que a partir de 500 milhões passa a virar um fundo ali seguro, na minha opinião. Então, eu vou usar esse critério aqui para selecionar os nossos fundos de hoje. O próximo critério, ele só é válido para os fundos que a gente chama de tijolo. Ai, Diego, não estou entendendo mais nada agora. Calma, olha só.
Fundo de tijolo são os fundos que compram imóveis do mundo real e botam esses imóveis para alugar. Tá? É o que a gente vem falando até agora aqui no vídeo. Então, shopping, laje corporativa, galpão logístico, hospital, universidade, tem fundo para tudo que é tipo de coisa. Existem outros fundos, outra modalidade de fundo, que são os fundos de papel. Então, na verdade, eles compram dívidas ali. É como se eu fosse proprietário de uma casa, eu coloco a minha casa para alugar e eu vendo ali o poder de receber esses aluguéis lá no futuro. É uma coisa mais difícil, que se chama CRI, mas já tem vídeo aqui no canal falando disso, depois você procura lá, tá bom? A vacância, ela é a quantidade de imóveis vagos dentro de um fundo. Então imagina que o fundo lá tem um prédio. Esse prédio tem vários apartamentos. Você concorda que vão ter apartamentos vagos ali, que ninguém alugou? Então quanto maior a vacância de um fundo, pior é, porque menos aluguel a gente recebe. Se a gente fosse um shopping, por exemplo, quanto menos lojistas, ou seja, loja ali vaga, né? Sabe quando você vai no shopping, vê aquela loja ali, as moscas, não tem nenhum cliente ali, não tem ninguém, a loja tá vazia? É isso, tem vacância ali e aí não é muito bom. Então a gente tem que ter uma vacância controlada. Então olha só como é que a gente faz. Se eu vier aqui ó, no ranking de FIIs, vamos selecionar um fundo aqui, ó, um fundo de shopping, olha lá, ó, VISC11. Você vê que a gente tem aqui o patrimônio dele, quanto de dividendos ele pagou, tudo bonitinho, né? Vamos clicar aqui no VISC11, por exemplo, e aí a gente vai analisar a vacância desse fundo. Vamos descer aqui um pouquinho, ó, que a gente vai ter algumas informações. Olha lá, vacância 6,8%. Uma vacância que eu acho boa é 10% para baixo. Então de 10% ou menos, tá legal, tá bom, porque é natural ali que uma ou outra loja esteja em reforma, ou esteja para alugar porque alguém desistiu de alugar ali, ou num prédio você tem alguns apartamentos ali vagos. 10% para baixo tá legal. Você vê que o VISC11 então acaba sendo ali um bom fundo, porque ele tem 6,8% de vacância. Tem que procurar, gente. Você vai falar, vou comprar cotas do VISC11 sem nem saber o que é o VISC11? Não dá. Mas agora que você tem essas informações, opa, deixa eu olhar lá para o patrimônio líquido total, 2 bilhões. Legal. Bom, deixa eu olhar para a liquidez diária do fundo. Liquidez diária aqui em cima, ó, 2 milhões também por dia. Tá maravilhoso. E a vacância, 6,8 também tá muito bom. Você vai ver, inclusive, que o VISC11 é um dos fundos que eu escolhi para estar na nossa carteira aqui, que eu selecionei, que é a carteira que eu invisto todo mês, tá? O nosso próximo critério é o número de ativos, 5 ou mais. Ai, Diego, mas o que é isso? Se é um fundo de shopping, é o número de shoppings. Se é um fundo de laje corporativa, ou seja, prédios aí comerciais, é o número de prédios. Pensa o seguinte, o fundo tem muita grana lá, certo? Quanto mais prédios ele tem, em lugares diferentes, em estados diferentes, melhor. Porque vamos supor que dá louca lá no governador, o governador decidiu cobrar lá imposto de todos os shoppings do estado dele. Se você tem shopping em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Ceará, em Fortaleza, na Bahia, no Rio Grande do Sul, ótimo, você está diversificado, você corre menos risco, você percebe? Ou então vai que, sei lá, alguém joga uma bomba no Brasil, cai uma bomba lá no meio de Brasília, sei lá, acontece alguma desgraça. Quanto mais ativos você tem, mais seguro você está que aquilo ali tem menos risco. Você percebe? Essa que é a lógica. Então tem que ter 5 ou mais ativos. Vamos dar uma olhada no VISC11, já que a gente está com ele aberto aqui, ó. Se a gente rodar aqui para baixo no Investidor 10, a gente vai ter a lista de imóveis. Oi, que maravilha! Esse Investidor 10, gente, eu uso muito porque de fato você consegue ter ali os dados todos bonitinhos, né? Então olha só, tem 4 shoppings no Rio de Janeiro, 4 em São Paulo, 2 no Ceará, 2 em Santa Catarina, 1 em Rondônia, 1 no Mato Grosso. Você percebe? Você tem shopping espalhado no Brasil inteiro. E isso aqui é muito bom. Deve ter aqui mais de 20 shoppings, sei lá. Deve ter entre 15 e 20 shoppings aqui, que eu estou fazendo a conta de cabeça aqui. Então sim, o número de ativos é importante quando se trata de um fundo de tijolo, tá? O nosso próximo critério é o dividend yield dos últimos 12 meses. Se for fundo de tijolo, 6% ou mais. Se for fundo de papel, aí o ideal seria ali estar próximo da Selic, próximo de 12, 13% aqui na data de hoje, né? Então eu vou colocar aqui, ó, 6% ou próximo da Selic,
que é a taxa de juros que a renda fixa paga. Você concorda? Os fundos de tijolo, eles têm uma característica muito legal, que eu já fiz vídeo aqui no canal, vou deixar por último para você assistir depois, que é, ele valoriza com a inflação, eles se valorizam, né? Quando o dinheiro perde poder de compra, esses imóveis se valorizam, porque o imóvel continua ali valendo o que ele vale, né? Já os fundos de papel não têm essa característica. Então, depois desse vídeo, eu vou deixar um vídeo para você entender a diferença entre fundo de papel e fundo de tijolo, que você vai gostar muito. Então, fica aí, daqui a pouco você assiste. E o nosso próximo critério é o PVP, e aí vai ser um PVP entre 0,85 e 1,15. Então vamos voltar lá para o nosso ranking. Olha lá, ó, vou pegar os FIIs de maior valor patrimonial. Quando a gente ordena pelo valor patrimonial, pode ser que aqui na aba do PVP a gente encontre coisa ruim. Como assim? O PVP é o preço sobre o valor patrimonial. O que é um PVP bom? Entre 0,85 e 1,15. Significa que ele não está nem tão barato, nem tão caro. Ah, Diego, mas eu queria comprar barato, por que não? Pensa o seguinte, tudo que está barato demais, o santo desconfia. A gente aqui, réis mortais na bolsa, às vezes a gente não tem informação, mas alguém peixe grande aí que tem grana, sabe dessa informação. Quando o PVP está muito baixo, ou seja, abaixo de 0,85, significa que pode ter um risco que a gente não esteja vendo, né? Então, quer ver? Ó, vou pegar aqui ó, um fundo que, olha só, PVP 0,56. Esse fundo aqui, gente, você vê que ele desvalorizou, né? Desvalorizou 12% no último ano. Você vê que ele tem um patrimônio líquido alto, beleza, é um bom fundo, aqui está pagando dividendos, mas por que será que ele está tão barato, então? Será que não tem algum risco? As empresas que alugam os imóveis que estão aqui, será que não vão dar um calote, por exemplo, sei lá? Tá falando aqui que é um fundo de tijolo híbrido, né? Então ele tem vários ali imóveis de vários tipos. Tem que tomar cuidado. Não compre nem muito barato e nem muito caro. Fique ali na média com PVP entre 0,85 e 1,15. Beleza? Com base nisso aqui, gente, é só você fazer o seguinte passo a passo. Vai lá no ranking de FIIs e começa a procurar, ó. Pega lá os que têm maior valor patrimonial e vai descendo. Então, se você quiser pegar até o segmento, né? Primeiro eu vou pegar um fundo, sei lá, de shopping. Olha lá. Só vai aparecer fundo de shopping aqui. VISC11, HGBS11, XPML11, HSML11 e assim por diante. Você consegue ver o dividend yield, você consegue ver a liquidez, você consegue ver tudo aqui bonitinho. Entra nesses fundos aqui e vê os imóveis, vê a vacância, pega todas essas informações que eu estou te dando e faz essa análise, gente. Não tem, você tem que ir lá e fazer isso. Se você não fizer isso, você está investindo em algo que você não sabe o que é. Tá bom? Então eu fiz uma lista aqui, ó, que não é uma recomendação, tá? É a minha carteira, é exatamente a minha carteira, são os fundos que eu escolhi investir e você acompanha lá na série Rumo aos 2000 aqui do canal, se você quiser. Eu invisto na prática todo mês o dinheiro nesses fundos e etc. De shopping, XPML11 e VISC11. De galpão logístico, o XPLG11 e o HGLG11. Laje corporativa, KNRI11 e o Vino11. O Vino é meio controverso, você vê que o PVP dele está baixo, está sofrendo aí, ai meu Deus, será que não tem risco? Por quê? Porque ele aluga, o prédio dele é aquele prédio da Rede Globo, e o pessoal está achando que a Globo vai falir, não sei o quê. Então, cara, se a Globo falir, sair daquele prédio, problema, o prédio é maravilhoso, ele vai alugar para outra empresa provavelmente. Então, eu sinceramente não vejo esse risco, o prédio é muito bom, é aquele prédio da Marginal Pinheiros. Então, fundo de papel, o MXRF11 e o KNCR11, Fiagro, o VGA11 e o KNCA11, híbrido, o VGHF11, que é um fundo RED aqui, tá bom? Então, o Fiagro aqui, gente, só para você entender, talvez você não tenha entendido, né? É o fundo do agronegócio. Então, em vez de investir aí em propriedades, prédio, shopping, você está investindo ali em propriedades do tipo uma lavoura, uma criação de um gado, por exemplo, esses terrenos aí da área rural que a gente tem no Brasil, tá bom? E agora, para esse vídeo aqui não ficar com 2 horas, você que chegou até aqui comigo, ó, muito obrigado, deixa o like, se inscreve. Vamos ver a nossa projeção. Se a gente tivesse aqui, ó, uma média de 10% de dividend yield anual, que a gente viu que tem fundo que paga 14, tem fundo que paga 8,
Depende, né? De papel paga mais, de tijolo paga um pouquinho menos, porque valoriza ali com a inflação. Vamos colocar ali uma média de 10% ao ano de dividend yield dos fundos imobiliários. E vamos fazer uma projeção. Olha só aqui do lado, ó. Se a gente estiver comprando aproximadamente 2 cotas por mês, a gente vai estar investindo R$180 por mês, beleza? No mês 1, tenho 0 cotas, investi 0, 0, 0, né? No mês 2, agora eu já tenho 2 cotas. O valor das minhas cotas, se eu quiser vender, R$180, então sim, do mesmo jeito que você compra uma cota, depois você pode ir lá e vender e pegar o seu dinheiro de volta, tá? Muita gente tem essa dúvida, pode pegar o dinheiro de volta. É claro que as cotas ficam variando de preço, né? Então isso aqui é só uma simulação, lembra disso. Então você vai ter lá R$180, essas cotas de R$180 vão te dar uma renda de R$1,44. Olha lá que maravilha. No mês 3, a gente vai ter 4 cotas, porque você comprou mais 2, né? R$360 e você vai ter um rendimento de R$2,87. É aí que a bola de neve começa a girar. Porque você vai usar o dinheiro que você está recebendo desse rendimento para lá no futuro comprar novas cotas. É isso que eu faço, por isso que a minha escadinha cresce lá todo mês, tá? Olha só, o que vai acontecer aqui no mês 12, depois de um ano. Você vai ter 22 cotas, vai estar com R$1.980 e você vai ter recebido R$15,79 de rendimento no mês de dezembro aqui, tá? Depois de 12 meses. Só que você acumulou lá na sua corretora, porque o dinheiro vai chegando lá na corretora, tá, gente? O dinheiro chega lá. Você acumulou R$94 lá na conta da corretora. Com esses R$94, você vai lá e compra mais uma cota. Tem cota que custa mais barato, R$10, R$8. Tem cota que custa mais caro, R$90, R$100. Ah, Diego, mas qual que é melhor? A mais barata é melhor? Não, não é assim que funciona. A que custa menos, a que custa R$8, ela vai te pagar menos dividendo, né, gente? É proporcional. Então não é porque é mais barata que é melhor ou mais cara que é pior. O valor da cota não interfere nos fundamentos dos imóveis. Você percebeu que aqui nessa lista de critérios não tem o preço da cota? Ah, se está 90, se está 10, porque isso não importa. O que importa são os fundamentos daqueles imóveis que estão lá naquele fundo imobiliário. Se são imóveis bons, com prédios bons, com shoppings bons, se a vacância está boa, se o patrimônio líquido é alto. É isso que importa. O preço, se for R$8, você vai receber 8 centavos de dividendo. Se for R$80 a cota, você vai receber 80 centavos de dividendo. Então é isso que tem que pensar. Os dividendos é proporcional ao valor da cota. Então esquece esse negócio de que fundo mais barato é melhor. Não é que é melhor, tá? Mas é claro que quanto mais barato o fundo, mais rápido você faz a bola de neve girar aqui, né? Então sim, tem esses fundos tipo o MXRF, o VGHF, o VGIA11. Todos esses fundos, eles custam menos de R$10 e aí você consegue fazer a bola de neve girar ali bem rápido, né? Então olha só, no mês 12 você vai comprar uma cota de graça, só com o rendimento das cotas que você recebeu, que você foi aplicando. É aí que nasce a sementinha da bola de neve que eu falo. Então vamos ver aqui, ó. Depois de 5 anos você fazendo esse processo, você vai estar com 149 cotas, R$13.410 e aproximadamente R$106 por mês de dividendo. Todo mês você vai conseguir comprar uma ou duas cotas, olha lá, uma ou duas, que você vai conseguir comprar só com o dinheiro do seu investimento que já está lá, sem precisar colocar mais nada. Se você quisesse parar ali, a bola de neve já ia sozinha começar a girar, sem a tua presença ali, entre aspas, tá? Depois de 10 anos, olha lá, ó, gente, isso aqui é juros compostos, tá? Então, quando você reinveste os seus dividendos, você está ganhando cada vez mais, porque você compra mais cotas e cada vez mais cotas ali trabalhando para você. É assim que funciona. Olha só, 10 anos depois você vai estar com 393 cotas, 35 mil de patrimônio, que você poderia lá na bolsa vender, sei lá, pode ter valorizado ou pode ter desvalorizado esse patrimônio aqui, tá? No longo prazo, bons fundos imobiliários se valorizam. Esse aqui é uma verdade que a gente vê lá nos gráficos do Investidor 10. E a gente tem aqui R$282 de rendimento. 10 anos depois, começando com R$180 por mês, você vai plantar lá uma sementinha, você vai começar a colher R$280 todo mês ali de renda passiva.
você poderia comprar 4 a 3 cotas aqui, ó, de 3 a 4 cotas por mês, só com o rendimento das suas cotas que já estão lá. E vamos lá, quando é que eu vou receber um salário mínimo? Que essa que é a pergunta. O salário mínimo hoje é R$ 1.320. Então, olha lá, ó, R$ 1.329 você vai receber aqui, ó, no mês 269. Vamos converter isso aqui para ano? Vou dividir por 12, ó. 22 anos e meio. Então, depois de 22 anos investindo, você vai estar com uma renda passiva mensal de um salário mínimo de R$ 1.329, que provavelmente vão ser ajustadas pela inflação, porque muitos desses fundos vão valorizar pela inflação e assim por diante. Só pra gente ver, né, que a gente chegou até aqui, ó, depois de 30 anos, você estaria com R$ 367 mil e uma renda passiva de quase 3 mil por mês, tá? Então, começa agora. Agora que você entendeu como monta uma carteira de fundo imobiliário, começa essa carteira agora, começa a fazer isso agora, pelo amor de Deus. Olha lá o gráfico, né? Começamos aqui com um pouquinho, com quase nada, e aí depois de 30 anos, ó, 3 mil de renda por mês. Gente, é assim que gente rica acumula posses e patrimônios, porque dinheiro atrai dinheiro. O dinheiro trabalha por você se você investe em ativos que geram renda, como é o caso dos fundos imobiliários. Eu fiz essa aula aqui, dá trabalho, pelo amor de Deus, deixa o like, se inscreve, que é só o que eu te peço. Vou deixar uma outra aula maravilhosa que complementa essa, que é fundo de tijolo versus fundo de papel. Vai lá e assiste. Eu vou deixar o link aqui do vídeo, né? O vídeo vai ficar aparecendo aqui para você assistir. E também, se você quiser, entre no meu Instagram e me segue por lá, que eu também estou postando vídeos por lá. E aí você me acompanha pelo Instagram também. Vou deixar o link aqui embaixo. Beleza? Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje e até o próximo vídeo.